E aí a gente entra na questão da neuroplasticidade, né? Uhum. Então, qual que é o processo? Criar novos hábitos. E como que você cria novos hábitos? Facilitando-os. Deixando mais fácil, mais acessível esse novo hábito. Então você colocou a questão do biscoito em casa. As pessoas geralmente engordam porque estão inseridas... Geralmente não. As pessoas engordam porque estão em ambientes obesogênicos. Ou que elas criaram, ou porque elas foram inseridas sem mesmo perceber. Devido ao comportamento, ao estilo de vida. Olha só. Só para a gente terminar essa linha aqui, para você entender... Isso é muito importante as pessoas saberem. Que é o seguinte. Você falou do biscoito em casa. A pessoa chega, tem um biscoito em casa... E ela fala, eu não sei se eu como. Aí no outro dia tem um biscoito em casa. Por uma semana, pode ser até que ela consiga. Mas e no dia mau? No dia estressante? Aquele mecanismo de recompensa vai ser muito mais ativado. E ela tende a pegar aquele biscoito e comer. É por isso que eu falo, se você quer emagrecer, afaste, limpe o seu ambiente. Afaste de ambientes obesogênicos. O que é um ambiente obesogênico? É um ambiente que estimula você a ficar sedentário, a ter maus hábitos, a se alimentar mal. Esse ambiente pode ser a sua casa. Então você entrar na sua casa agora e se deparar com um ambiente que te faz você cada vez mais engordar. Porque você compra alimentos altamente palatáveis, a geladeira só tem alimentos industrializados. Que são altamente temperados, palatáveis, gordurosos e tudo. Justamente. São feitos para você comprar mais e mais. Isso mesmo. E aí você vai se sabotando sem perceber. E aí a gente volta naquela questão. É um hábito. Então, da mesma forma que eu crio um hábito bom, através de facilitando, eu destruo um dificultando. Um hábito ruim, dificultando o acesso a ele. Então, eu tenho que criar um ambiente que não seja obesogênico, que me estimule a uma vida saudável. Como que eu faço isso? Começa dentro da sua casa. Não deixe entrar. Ou deixe entrar com menos frequência, alimentos altamente palatáveis, pouco rico em nutrientes, enfim. E comece a mudar esses hábitos, a mudar o seu ambiente. Até mesmo as pessoas que você segue no Instagram é o seu ambiente. Aí você segue só comida, só receita de bolo, pizza, não sei o quê. Então você está criando restaurantes de coisas, de fast food. Promoção Justamente. hoje, terça da pizza. E pum, na tua cara. Não tem nem como você fugir. Desinstala o iFood. Cara. O iFood a cada uma hora tá te mandando mensagem, notificação. Cupom, não sei o quê. E esses cupom é mó sacana, porque o cupom você tem que usar em 15 dias, senão você perde. Justamente. E o cupom é sacana, não, você vai ter desconto. Mas aí ele te força a você comprar muito mais. No final você tá gastando mais, tá ligado? Justamente. Você ganha um descontinho de 10 conto ali, mas na verdade você tá sendo incentivado a procurar aquilo ali sempre, né? Cara, isso é tão curioso isso, por isso que eu acabei te interrompendo de novo. Eu ia falar alguma coisa, eu esqueci agora exatamente o que eu ia falar, mas eu vou pescar porque tá na cabeça ainda. Essa dificuldade da pessoa cumprir metas e perceber vem muito do ambiente. Por exemplo, é muito difícil uma casa onde você tem um pai e uma mãe atléticos, você ter um menino gordinho. É muito impossível isso acontecer. Por outro lado, se você tem um pai e uma mãe que estão ali bem acima do peso, na sedentariedade, coquinha ali sempre disponível, a molecada também não vai ser saudável. Então, ver que isso realmente são coisas que geram, né? E como é que é o costume? Uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, eu sigo algumas pessoas no Instagram e uma dessas pessoas é uma influencer do digital e ela tem uma filhinha. E aí ela postou uma foto do dia do aniversário. Ela foi levar café da manhã para essa filha. E na foto tá uma menina de sei lá quantos aninhos, ela deve ter uns 5, 6, menina bem novinha. 5 anos, tá? Mais ou menos. A menina com o café na cama, assim, e aí no café tinha o quê? Acho que tinha um leite, um melão e um tomate, velho. Ela tava com um tomate cortado assim, em tiras, né? Um pedacinho pra você moer. Ela tava comendo um tomate de manhã. Eu falei assim, velho, eu não como tomate nem no almoço, com muito tempero e com muito molho iogurte, quanto mais no café da manhã. Tipo assim, e pra ela tava uma delícia. Veja como são as coisas, né? Bons hábitos criados desde cedo, né? Eu fiquei impressionado com aquilo, que parece que pra alguns é tão trivial, pra mim eu fiquei, caraca, como assim? Que coisa esquisita, diferente, né? Digamos. Isso. O que eu vou falar aqui pode chocar algumas pessoas agora, mas o exemplo arrasta. Há muitos pais que querem que os seus filhos sigam hábitos saudáveis
que os seus filhos desenvolvam, mas eles não dão conta de cuidar de si. E o filho, naquela fase onde ele aprende observando, o que acontece? Você quer introduzir uma alimentação saudável para o seu filho, mas você não faz isso. E a primeira coisa que o seu filho vai imitar é o seu comportamento, como pai e como mãe. Ele vai olhar e falar, pera, a minha mãe e o meu pai falam para mim comer maçã, mas eles não comem fruta. Eles falam para mim beber água, mas eles bebem refrigerante. Então, é isso que eu falo, sabe? As pessoas, elas precisam começar a desenvolver o amor próprio para ter cada vez mais a capacidade de cuidar do outro. E quando a gente se trata de filho, a gente quer o melhor para os nossos filhos. Mas a gente também precisa querer o melhor para a gente. Os pais precisam observar isso, sabe? Então, como o exemplo arrasta, é muito mais fácil uma criança crescer saudável quando os pais comem de maneira saudável. Sim. E o contrário também é verdade, né? E é verdade que eu acho que até a pessoa se engana, né? Vamos supor um casal jovem que fala assim, vamos ter filho ano que vem. E eles estão com péssimos hábitos. Não, mas não, quando o filho vier, eu vou mudar meus hábitos. É tipo o cara que fuma 10 anos e jura que nunca viciou. Não, se eu quiser, eu paro. Né? Na verdade, não é bem assim que funciona, né? Então, eu acho que o hábito ele tem que ter... Tem um processo para construir um bom hábito? Tem um passo A, passo B, passo C? Como é que é isso? Depende do hábito, mas assim, os estudos mostram que não tem exatamente um dia exato, sabe? Tem pessoas que falam, 20 dias você constrói um hábito, enfim. Os estudos realmente não mostram isso. O que mostram é que algumas pessoas têm uma construção de hábito de maneira mais rápida e outras não. Ok? Só que depende do hábito e depende da pessoa. Por quê? Por exemplo, há hábitos que demandam um esforço físico muito maior, um esforço físico e mental muito maior. Por exemplo, começar a praticar exercício físico todos os dias. É um hábito que demanda um movimento do seu corpo, um movimento da sua mente, do seu cérebro. Envolve diversos mecanismos. Então, para construir um hábito, você precisa primeiro diagnosticar o quão difícil é esse hábito para você, o quanto que isso vai demandar para você e começar a facilitar esse hábito. Por exemplo, se você quer entrar na academia, é um erro você contratar uma academia longe da sua casa. Por quê? Porque se você não tem um hábito de treinar, no dia mal, você acha mesmo que você vai pegar um trânsito para ir para a academia? É a última coisa que você vai pensar. No dia que você está cansado, estressado, enfim. Se você contrata uma academia perto de você, a chance de você ir é muito maior, porque você está facilitando o hábito. A mesma coisa, se você quer diminuir a atividade no celular, se você quer passar menos tempo usando o celular, você tem que afastar ele de você, desligar, colocar na gaveta. Porque até você pensar nele, você tem que pensar, abrir na gaveta, ligar ele e tudo mais, se dificulta. E é a mesma coisa. Então, assim, você tem que olhar para o hábito que você quer construir e ver o quanto ele é difícil para você agora. Tem hábitos que é muito mais fácil, outros não. Então, beleza, diagnostiquei o nível de dificuldade para mim. Agora, como que eu facilito esse hábito? Como que eu deixo mais suave o caminho? Como que eu removo as pedras para que no dia que a tempestade vir, eu ainda dê conta de seguir esse hábito, dê conta de seguir esse caminho? Porque a preparação precede o resultado e a ação. Então, se eu me preparo para no dia mal, se eu me preparo para as tentações, né? Porque é muito difícil você começar uma dieta e tiver um bolo de chocolate do seu lado e você não sentir aquela vontade de comer. Principalmente se você for chocolatra, né? Sim, gosta muito de doce. Então você tem que começar a criar essas estratégias. Remover as pedras, deixar o caminho mais fácil para construir esse novo hábito e, claro, primeiro, diagnosticar o quanto isso é difícil, o quanto esse hábito é difícil para você. Cara, muito esclarecedor isso daí. Algumas pessoas podem pensar, mas isso eu já sabia. Não é bem sabia, cara, porque acho que se a gente soubesse, a gente poderia ter talvez um pouco mais de ânimo para colocar em prática. Eu acho que a maioria das pessoas tem essa dificuldade mesmo de colocar em prática.
E eu admiro as pessoas que conseguiram vencer isso em algum ponto da vida. Do tipo assim, eu tô... Alguém que foi gordinho numa determinada fase da vida e conseguiu perder bastante peso. Seja uma conscientização, ou mesmo num belo dia. Cara, belo dia acordei e fiz tal coisa e mudei para sempre. Aí eu quero até saber de você, como foi a sua história até chegar nesse ponto de ter uma afinidade com a atividade física, com essa vontade de querer manter o corpo ali o mais são possível? Teve alguma coisa na sua vida? Você já foi um gordinho na infância? Como é que foi isso? Na verdade, eu sofria muito bullying por eu ser muito magro. Né? Então, assim, eu era muito, muito magro mesmo. E aí, a primeira vez que eu pisei na academia foi quando a minha prima e o meu padrinho resolveram me levar. E aí, eu lembro que eu tinha 15 anos e tudo mais, e eu perguntei eles, porque pra mim a academia era só pra quem gostaria de emagrecer. E aí, foi quando eles não me explicaram que dava pra ganhar massa muscular treinando. Eu achei aquilo incrível, porque eu era muito magro, todo mundo me zoava por causa disso. Eu falei, bom, então aí tá a solução. Aí tá o caminho. Vamos pra academia. Cheguei na academia, tudo muito estranho, tudo muito novo. Eles me orientaram um pouco e tal, comecei a fazer os exercícios. Eu tenho quase 10 anos de treinamento. Eles ficaram uma semana e nunca mais voltaram. Eles treinaram uma semana e nunca mais voltaram na academia. Eu continuei. Por quê? Porque eu comecei a ver que, como não tinha instrutor na academia, eu que teria que aprender a fazer os exercícios, eu que teria que aprender a mexer com o meu corpo, a minha alimentação, eu comecei a estudar. Com um ano, mais ou menos, de academia, a dona da academia me chamou para trabalhar na academia. Nossa! E eu aceitei na hora. Você tinha 16, então 16 anos, eu estava entrando na faculdade. Então, assim, eu aceitei na hora. E para mim, assim, foi uma virada de chave. Aí eu comecei a entrar no jiu-jitsu, comecei a praticar esporte, fui campeão de alguns campeonatos de jiu-jitsu, ganhei alguns campeonatos, e aí chegou o momento de eu decidir se eu viraria treinador ou atleta. E aí eu vi que eu tinha mais inclinação para ser treinador, para ajudar as pessoas. Então, devido a essa inclinação, eu abri mão de ser um atleta. E foi isso. Foi a forma que eu vi de mudança. Eu percebi a mudança no meu físico, nas minhas atitudes, no meu caráter, em tudo através do treino. Através do esporte. O esporte muda. Porque você começa a ter uma visão diferente da percepção de esforço. Sabe, eu tinha uma vida muito tranquila. E aí, quando veio o exercício, o campo do esporte, do jiu-jitsu, a competição, aquilo tudo, eu falei, cara, se eu for preguiçoso, eu vou ser massacrado. Se eu for na média, eu nunca vou me destacar no esporte. E aí eu lembro que com 15, 16 anos, eu treinava 8 horas por dia, jiu-jitsu. Nossa! E aí eu comecei, ganhava todos os campeonatos, até que eu ganhei uma vaga para lutar em Dubai, na categoria que eu treinava na época, enfim. E aí eu não tinha grana para ir. Aí foi esse momento que eu tive que decidir. Ou eu foco nos estudos, ou eu foco na competição. E na época o jiu-jitsu não pagava, não sei hoje, mas não pagava muito bem e tudo mais. Isso tudo eu de faixa branca ainda, sabe? Tipo assim, eu não tinha nem progredido de faixa. Porque meu treinador na época falou, você vai ganhar tudo na branca pra você ir pra azul. E aí eu comecei a ganhar tudo, e quando eu ia pro Mundial, eu tive que fazer essa decisão, porque eu não tinha grana pra ir, enfim. E aí você parou, você trancou a faculdade, é isso, nessa época? Não, eu formei. Chegou a formar. Não, o que eu tô achando interessante é isso, porque você treinando 8 horas por dia... Sim, não, nessa época eu ainda não tinha começado. Ah, eu tava indo começar no outro ano.